Olá, estudantes! Nesse vídeo vamos resolver a questão de número 8. O reservatório de água de um prédio tem capacidade para 5.000 litros e é abastecido utilizando-se uma bomba que retira a água de um poço subterrâneo. Essa bomba tem a capacidade de bombear 20 litros de água por minuto. Ela é automaticamente ligada quando restam no reservatório 400 litros de água e desligada após enchê-lo. Pode-se determinar a quantidade de água Y contida no reservatório em função do tempo T em minutos que a bomba permanece ligada. Determine a lei da função que relaciona a quantidade de água no reservatório com o tempo que a bomba permanece ligada. Muito bem. Então, em primeiro lugar, vamos entender a situação. Tem um reservatório com uma capacidade de 5.000 litros. E aí esse reservatório, à medida que vai sendo consumida a água, ele atinge 400 litros ali de água. E aí, nesse momento, uma bomba ela é ativada. E essa bomba ela tem a capacidade de jogar 20 litros de água por minuto. Então, nós vamos tentar prever de que maneira esse reservatório vai adquirindo volume quando essa bomba ela é ativada. Vamos então recorrer às variáveis do problema. As variáveis são quantidade de água Y e tempo T em minutos. Então vamos anotar aqui o tempo T e a quantidade de água, que é dado aí por Y. Então, nós vamos começar do momento mais básico do problema. É quando o reservatório fica no seu volume mínimo, que são 400 litros de água. Quando isso acontece, é porque essa bomba ainda vai ser ativada, né? Quando chega a 400, ela ativa. Então, se ela ativa num instante que nós chamamos de instante zero, ou tempo zero. E aí, passa-se 1 minuto. O seu novo volume será 400 litros mais a quantidade de água que ela joga nesse tempo de 1 minuto. Qual é a quantidade de água que ela joga nesse tempo? Ela joga 20 litros de água. Para você descobrir quanto ela joga em função do tempo, basta você multiplicar 20 pelo tempo em minutos. Então, 20 vezes 1, que é o tempo, vai dar 20 litros. Agora, suponha que se passe em 2 minutos. A quantidade de água nesse reservatório vai ser os 400 litros iniciais, mais a quantidade de água nesse tempo. Agora, imagine, se 1 minuto joga 20 litros, então em 2 minutos joga-se 40 litros, ou seja, 20 vezes 2. Ou seja, basta multiplicar a quantidade de litros aqui, que é 20, fixo, né? Pelo tempo. Agora pense no tempo 3, que vai ser 400 mais 20 vezes o tempo. O tempo aqui, 3. Vamos agora para o passo mais importante, é quando nós generalizamos e chegamos a uma lei geral para essa regra. Então, suponha que chegue a um tempo t qualquer que seja esse tempo. De que maneira nós vamos calcular essa quantidade? Vai ser sempre a quantidade inicial de 400 mais 20 vezes o tempo que decorre. Então, se o tempo que decorre aqui é t, então vai ser t aqui o tempo. Certo? Então, percebendo aí esse padrão, nós conseguimos estabelecer que a lei dessa função que relaciona a quantidade ao tempo vai ser y igual a 400 mais 20 vezes t. Aqui está a lei da função. No item B, fala o seguinte: usando a lei da função encontrada no item A, descubra o tempo necessário para que a bomba encha completamente o reservatório, supondo que não haja consumo durante esse período. Essa suposição de que não haja consumo durante o período ela é extremamente necessária para o nosso problema. Porque à medida que fosse enchendo ali e fosse também sendo consumido, nós não teríamos como prever o tempo
com clareza, né, o tempo que decorreria até encher esse reservatório. Portanto, essa é uma condição bem colocada aqui. Agora vamos trazer para o problema a lei da função. A lei da função é y, vou colocar de outra cor aqui, mais viva, y igual a 400 mais 20 vezes o tempo t. Se nós desejamos que esse reservatório encha completamente, então esse reservatório tem que chegar ao seu volume máximo, sua capacidade máxima, que são de 5.000 litros de água, mais 400 mais 20 vezes o tempo. E o tempo é exatamente o que nós queremos descobrir. O tempo agora assume aqui o papel da incógnita, o valor a ser descoberto, né? E aqui percebam que 400 mais 20, t, está no segundo membro. E o 500 está aqui ocupando, 500 não, 5.000 está ocupando a posição do primeiro membro. Aí nós vamos fazer o quê? Uma troca aí, né? Vamos colocar esses 400 mais 20t para o primeiro membro. Eu estou fazendo isso porque algumas pessoas se sentem mais confortáveis assim. Mais 20 vezes t. E esse 5.000 joga aqui pro... Joga não, coloca aqui no segundo membro. Bem, retirando 400 de membro a membro, nós vamos ficar com 20 vezes t igual a 5.000. Então, tirei 400 aqui, então tiro 400 aqui. E aí vamos ficar com 20 vezes t. 5.000 menos 400 dá 4.600. Agora, para eu achar só o t, basta que eu divida membro a membro isso por 20. Então, nós vamos obter 4.600 dividido por 20. Simplificando aqui por 10, vamos ficar com 460 dividido por 2. 460 por 2, 230 minutos. Então, isso aqui poderia ser colocado em horas. Bastaria você dividir isso por 60. Mas aqui não é o caso. Então, o que nós concluímos? Que para que esse reservatório encha completamente, precisa de um tempo de 230 minutos e precisa impor a condição de que não haja consumo durante esse processo. Certo? Então, essa era a questão 8 e até uma próxima.